nós voltamos aqui com o nosso tema de hoje do Vida e Saúde, odontologia moderna. Quem está conosco é a doutora Marília Cunha. Ela que é odontologista, especialista em estética e mestra em implantes. Está aqui nos dando uma aula maravilhosa sobre a estética bucal. Doutora, mas teve algum caso, é comum ter rejeições a esse procedimento? Não. Não, na verdade, rejeição, padre, é um termo usado erroneamente, assim, popularmente, porque rejeição, ela só acontece quando é um órgão e quando ele é transplantado. E um implante, ele nem é um órgão e ele nem é transplantado, tá? Então, assim, às vezes o que acontece, alguém fala, eu instalei um implante, meu irmão instalou o implante, minha cunhada, e perdemos o implante. E perdeu, teve rejeição. Na verdade, a pessoa está usando um termo errado, tá? Não foi uma rejeição. Ou perdeu porque houve algum aquecimento na hora da cirurgia, ou porque tinha uma lesão. Existem alguns fatores, mas que se seguidos... Existem alguns pré-requisitos que, seguidos durante a cirurgia, a gente não tem esse tipo de problema, tá? E assim, por exemplo, depois de instalada a prótese também pode acontecer. O paciente instalou a prótese, está tocando só naquele dente, fica uma força só naquele dente, isso também pode levar à perda de um implante. Mas assim, isso quando... Tem que ter alguns cuidados. Isso tem que ter o acompanhamento, na verdade, entende? Então o paciente tem que ir, instalar e fazer o acompanhamento. Fora isso, não tem problema. Mas... E quanto tempo de acompanhamento, doutora, para garantir que aquele implante, ele de fato foi satisfatório? Então, vamos lá. Instalou a prótese no Josival, por exemplo. Ele vai umas 3, 4 vezes só para ajuste. Ajustou a mordida, tá tudo bem? Tudo bem. Após 6 meses, 4, 6 meses, é que realmente formou osso em volta do implante. Então, a gente sabe que aquilo ali realmente está consolidado, certo? Porém, existem as manutenções, que são muito importantes. Da mesma maneira que para quem tem dente, a gente precisa ir regularmente ao dentista de 6 em 6 meses para fazer raspagem e limpeza, quem tem implante, da mesma maneira. É um cuidado... Tem que ter, porque assim, quem tem dente não consegue higienizar completamente, precisa fazer remoção de tártaro. Para quem tem implante, a mesma coisa. Não difere. Exatamente. Doutora, temos aqui uma pergunta que vai ao encontro do que a senhora está falando. É do Joaquim Marques, ele é de Maceió. Sim. Ele diz assim, toda cirurgia de implante, existe a necessidade de enxerto ósseo? Não, não. Aliás, com a odontologia moderna, já que estamos falando de odontologia moderna, com a odontologia moderna, hoje não tem tanta necessidade. Por exemplo, casos que anteriormente quem usava dentadura, anteriormente não tinha osso nenhum, nada, zero osso. A gente tinha que levar o paciente para o hospital, fazer uma cirurgia muito invasiva, é uma cirurgia do ilíaco, remove osso daqui ou da cabeça, faz enxerto, o paciente fica assim, era um processo assim muito demorado. Até hoje ainda existe isso. Porém, existem as novas técnicas que nós conseguimos instalar implantes, implantes inclinados, implantes curtos, implantes zigomáticos que só são feitos em hospital. Tudo isso surgiu na odontologia moderna para evitar esses procedimentos tão invasivos de enxerto. Então, não precisa fazer esse enxerto ósseo no implante? Precisa em alguns casos nesse modelo que a senhora, mas não. Nesse modelo que a senhora apresenta, não? Não tem necessidade. Entendi. E idades, doutora? Toda a faixa etária que pode se fazer um implante desse porte, desse nível? Sim, padre, na verdade, idade a gente tem que dizer o seguinte, eu só não posso fazer um implante, por exemplo, num adolescente que ainda está em formação óssea. Não, mas a gente pergunta assim, quem tem 40 anos dentadura? Sim. Sim, deve fazer, porque quanto mais a pessoa usa a dentadura, mais vai reabsorvendo o osso. Quanto mais tempo ela fica com a dentadura, mais reabsorve e mais difícil fica a questão de instalar o implante. Então, assim, usa a dentadura, procure um dentista
para instalar os implantes o quanto antes, porque ainda tem osso, né? Chega um momento que vai ficando cada vez mais difícil, aí vão para as cirurgias hospitalares. E assim, eu já instalei implantes como esse em pacientes de 25 anos, que perderam todos os dentes porque não tinham condição de cuidar. 25, e já cheguei a instalar numa senhorinha de 83 anos de idade. Olha que graça, deve que ficar um era a charme, coisa né? mais linda do mundo, que chegava dizendo que queria ficar linda, maravilhosa para o marido dela e que queria assim viver o resto, os últimos anos da vida dela feliz e podendo comer o que ela quisesse comer. E a senhora ia falar um pouquinho dela, né? Dessa senhorinha de 80 anos. Não, essa senhorinha, eu sou apaixonada por ela. Ela é muito linda, ela é um exemplo de vida. Ai, que bom. Então, quanto mais rápido for a busca pelo implante, mais resultados rápidos terá. Isso, exatamente, com certeza, porque mais osso o paciente terá na boca. Quanto mais ele demorar, menos osso terá. Então, maior o grau de dificuldade para a instalação dos implantes. Continuando com o Josival. Então, e aí na questão do Josival, qual é o processo? Então, o paciente não tem nada aqui, né? Então... Sem dente algum. Sem dente algum. Instalamos os implantes, né? E aí, aqui, olha, por exemplo, existem nesse caso, para todos esses dentes, 1, 2, 3, 4 implantes instalados. Certo? Certo. E sobre esses 4 implantes instalados, é confeccionada essa estrutura metálica que vai unir todos esses implantes. E por cima dessa estrutura metálica é que vem a porcelana em forma de dente mesmo aplicada. Olha só. Entendeu? Então, vai assim, revestindo esse ferro. Exatamente, como isso aqui, olha, tá vendo? Aqui tá a estrutura, só que não é uma estrutura metálica, e aqui tem a porcelana aplicada em cima do dente. Olha, que maravilha, né? É uma tecnologia que está trazendo sorrisos. Com certeza. Não. Doutora, depois, uma vez implantado, uma vez com a técnica realizada, há necessidade de retirar ou coloca e permanece para sempre, amém? Coloca. Na verdade, assim, o ideal para todos, para o paciente, para o dentista, é colocar e permanecer para sempre, amém. Porém, existem aqueles que são mais cuidadosos e os que não são tão cuidadosos, né? E a gente tem que puxar a orelha. Então, assim, mas de 6 em 6 meses, o paciente precisa retornar, fazer raspagem, fazer limpeza, dependendo... Os cuidados normais. Os cuidados, dependendo do grau de necessidade de cada um. Por exemplo, um paciente que não tem uma higienização muito boa, a gente puxa a orelha, remove a prótese, faz toda a higienização, né? Agora, e o outro caso de substituir, por exemplo, Essa remoção é desparafusar, retirar? Desparafusar, exatamente desse jeito. A gente vem aqui, desparafusa, vem e faz todos a higienização esses, toda. Isso, desparafusa. Essa higienização que a senhora fala, doutora, corresponde à escovação, passagem de fio dental, o que seria? Isso, exatamente, escovação. Como os dentes normais, naturais. Dentes como se fossem os dentes normais. Certo. Só que assim, ele não vai conseguir passar, dependendo do tipo do trabalho, ele vai conseguir passar fio dental, dependendo não. Mas aqui a higienização, aqui por baixo, sim, né? Aqui embaixo, e com a escova. Essa é a higienização normal, que na verdade quando o trabalho é instalado na boca do paciente, a gente explica todo o processo de higienização para ele. E chama mesmo, de 6 em 6 meses o paciente precisa retornar para fazer essa manutenção. Doutora, e uma vez colocado esse tipo de implante, todos os dentes ou alguns dentes, ele precisa ter um cuidado em morder, em mastigar, em alguns alimentos serem evitados, ou pode ser vida normal, enfim? Vida normal. No início, a gente só recomenda o seguinte, acabamos de instalar, o paciente está com vários dentes novos na boca, ele ainda não se habituou com a mordida dele, então a gente fala, olha, vai devagar, não sai daqui direto com a churrascaria, mas todos saem. Tudo bem, saia, mas coma devagar. Então, assim, isso muito no começo. Depois, vida absolutamente normal. Na verdade, o paciente se sente muito mais seguro com um trabalho desse instalado, porque é um trabalho fixo, do que com uma dentadura, do que com uma prótese móvel ou do que com dentes com infecção e com mobilidade na boca.
entende? Então, assim, não tem como comparar. Traz uma saúde para a pessoa. Sim, com certeza. E um conforto também. Saúde, segurança, conforto, autoestima, né? Assim, ele passa a conviver. O que eu mais escuto das senhorinhas e dos senhores que vão, assim, porque na verdade, quando o paciente chega para a gente no primeira consulta, a gente pergunta: qual é a sua queixa, doutora? Minha queixa é que eu não consigo sair com a minha família, eu tenho vergonha, eu não consigo sair com eles para ir para uma pizzaria, eu não consigo ir para uma festinha. Eles têm vergonha, né? Ficam constrangidos. Doutor, e o processo de recuperação de dor? Isso dói, não dói? Ou é tranquilo? Zero dor, viu, Josival falando? Zero dor. Então, assim, é um processo, por mais que a gente pense assim... A senhora já sabe, né, que dentista é um terror na vida da gente, né? Todo mundo pensa... Todo mundo tem medo da gente. De dor. E o Josival falou aí, né? Zero dor. Não, a recuperação dele foi maravilhosa. Lógico que a recuperação depende de paciente para paciente, tá? Mas assim, a gente entra com medicação, a gente tem todos os cuidados no momento da cirurgia, para que realmente o pós-operatório do paciente seja o melhor possível, né? Então, para que ele não sinta dor, para que não tenha tanto edema. E assim, na maioria dos casos a gente tem esse resultado. Que bom, doutora, muito esclarecedor.